Jesus, quando disse daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai, ele estava aqui na terra como homem conversando com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Hoje, ele como Espírito está no céu e sabe exatamente o dia, a hora e o momento que ele virá. Agora, nenhum homem da terra vai conseguir saber o dia, a hora e até o momento que ele chega. Olá, meus irmãos, aqui eu de volta para conversar com vocês sobre um assunto que eu vejo muitas e muitas pessoas conversarem, debaterem e outras bater no peito e dizer: essa é a minha verdade, eu não acredito que será assim ou será daquele jeito, como se quisesse dizer que Deus, Jesus, tem que obedecer o que ele fala. E por conta disso, muitas e muitas pessoas vão entrar no buraco. E isso não terá mais volta. Eu vejo muitas e muitas pessoas acreditando mais no homem do que na palavra de Deus. Então, como vocês já viram aí na capa e no título, eu quero conversar com vocês a respeito de um versículo que muitas pessoas entendem errado. Algumas pessoas compreendem da mesma forma que eu irei passar para vocês aqui. Só que outras pessoas entendem de maneira diferente. Então eu quero passar aqui para vocês com humildade, sem querer atingir ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém. Vou falar a minha versão. Quem quiser concordar, amém. Quem não quiser, amém também. Mas eu peço que você peça sabedoria a Deus, para que Deus abra os seus olhos espirituais e que o Espírito Santo de Deus coloque dentro de você a verdade, para que ninguém nesse mundo venha te enganar. Porque a palavra de Deus é coisa séria. Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não há perdão, e você tem a Bíblia para que isso não venha acontecer. Então tenha calma, tenha paciência, antes de qualquer coisa peça discernimento ao Espírito Santo e ele te dará. E repito para os irmãos, não quero ser melhor do que ninguém, mas o meu intuito, desde o primeiro canal quando eu perdi, era ajudar os irmãos. E irmão que é irmão ajuda um aos outros. O versículo que eu quero repassar para vocês aqui é esse. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Esse versículo, como muitos já conhecem, está em Mateus 24, 36. Só que muitas pessoas, ao não entender o contexto desse versículo, acaba dizendo que isso é fermento, que a Bíblia é adulterada, que isso aqui foi acrescentado pela Igreja Católica, que isso aqui foi acrescentado por Roma. Mas é só falta de interpretação, é só você ler o contexto e você vai entender. No início, ele diz o quê? Mateus 24, de 1 a 3. Só esse início para que vocês entendam. Jesus, ele estava aqui como homem e não como espírito. E ele estava conversando com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Entenderam até aí? Então o versículo diz assim, o contexto diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse:
Não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Entendam que os seus discípulos estavam conversando com ele e perguntou qual o sinal da vinda dele ao mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Vou repetir. Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E daí para frente, Jesus mostra um cenário para os seus discípulos que até a volta dele, o que iria acontecer. E chegando mais à frente no versículo, que muita gente confunde, e muitos por aí, no YouTube, Instagram, dentro de igreja, seja lá onde for que prega a palavra, elas distorcem isso aqui e muitos falam que isso é adulterado, que é fermento, que a igreja católica colocou, tal e tal. E muitas pessoas estão acreditando nisso, por falta de pedir discernimento ao Espírito Santo. Lembre-se, Jesus estava como homem aqui na terra, conversando com os seus discípulos. E ele disse: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E é aí onde ele diz como uma pessoa humana na terra. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Hoje, Jesus não está mais na terra como uma pessoa humana. Então, é óbvio, qualquer pessoa que procure ter um entendimento com a Bíblia seriamente, sem querer distorcer e sem ser usada pelo inimigo, vai entender e saber que Jesus sabe muito bem o dia e a hora em que ele irá voltar. Agora, muitas e muitas pessoas estão querendo acertar a hora, o dia, o momento em que ele irá voltar. E é aí onde muitos vão se perder. É isso que eu estou querendo que os irmãos entendam. Que muitos estão querendo ser Jesus aqui na terra. Quantas e quantas pessoas fazem vídeos para o YouTube e dizem assim: eu não acredito que o arrebatamento será fora da primavera. E muitas pessoas estão aí acreditando que o arrebatamento será na primavera e pode ser em qualquer outra estação, pode ser a hora que ele quiser. Exatamente agora, daqui a uma hora, amanhã, hoje de madrugada, pode ser a hora que ele quiser. Agora, muitas e muitas pessoas vão padecer por escutar o homem falar e deixar de acreditar na palavra de Deus para acreditar no que o homem fala. Muitos e muitas pessoas estão aí blasfemando fortemente, chamando Jesus de porco, dizendo que esse nome é ou seja porco. Eu não quero dar palanque para esse tipo de assunto. Mas essa pessoa, quando ela faz a tradução do nome, ela não faz de Jesus. Essa pessoa, quando ela faz a tradução, ela faz de Iesus. Então, não é o nome de Jesus, é uma tradução do nome de Jesus.
tenham muito cuidado. A Bíblia já diz: e Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, meu irmão, eu amo muito vocês para que eu veja essas coisas e fique calado. Eu não vou arrumar confusão, divisão, dar palanque para esse tipo de assunto, que eu vejo que tem muitas pessoas aqui que Deus está dando sabedoria para que venham aprender o verdadeiro evangelho. Então eu peço a vocês, estudem a Bíblia com mais cautela. Se você não está entendendo algo, peça discernimento ao Espírito Santo e Ele te dará. Ele vai te mostrar. E repito, para finalizar esse vídeo, para que não fique longo e cansativo para os irmãos. Jesus, quando disse daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai, ele estava aqui na terra como homem conversando com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Hoje, ele como Espírito está no céu e sabe exatamente o dia, a hora e o momento que ele virá. Agora, nenhum homem da terra vai conseguir saber o dia, a hora e até o momento que ele chega. Tem pessoas aí abrindo a boca para dizer o quê? Que ele vai voltar no dia 16 de abril, meia-noite. Então tenham cuidado, a Bíblia está aí. E para finalizar, prestem bem atenção nisso. Mas vocês perguntem a si mesmos: como sabemos se uma mensagem não vem do Senhor? Jesus responde o seguinte: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor e não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Ele é um falso profeta, não tenha medo dele. Então cabe a cada um de vocês avaliar os ensinamentos que vocês estão procurando escolher. Que o Criador abençoe a sua vida e de todos os seus familiares. O meu propósito é único: levar a quantidade de pessoas maiores embora daqui quando o arrebatamento acontecer. Iremos morar na glória em breve. Que Deus abençoe a você e a sua família. Um grande abraço. Maranata, se prepare. Jesus está voltando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.